Muito bem, minha gente. Então, agora, vamos ver como fazer a substituição quando temos o verbo no futuro. Vamos lá. Receberei os amigos aqui. Então, primeiro passo, aquilo que eu expliquei. Quem recebe, recebe alguém. Nada de preposição, nada de liez. Receberei está no futuro, não aceita ênclise. Mas eu também não posso começar com pronome oblíquo. Os receberei. Então, eu tenho que fazer a tal de mesóclise. Meso vem, quer dizer meio. Então, é a colocação do pronome no meio do verbo. O que é meio, Augusta? Eu conto as letras e divido? Claro que não. O meio do verbo é o R, ali no radical. Assim, ó. Aqui, ó. Você parte o verbo aqui, tá vendo? Agora, vem aqui comigo, pertinho, tete a tete, no pé do ouvido. Quando você divide o verbo no R, esses dois pedaços de verbo que sobraram, são partes agora independentes. O que eu quero dizer com isso, partes independentes? Eu quero dizer o seguinte, você vai aplicar as regras nesses pedaços aí como se eles estivessem sozinhos. Esse primeiro pedaço de verbo não termina em R? Você vai ter que aplicar aquela regrinha do R. Quando termina em R, S ou Z, você tira o R e usa lo, lá, los, lás, pois você vai ter que fazer isso. Então vamos lá? Olha aqui. Você vai tirar esse R e aí vai sobrar isso, ó, receber. Os amigos é masculino plural, los. Agora, atenção, o que sobrar aqui, você traz para cá. Recebê-los-ei aqui. Pronto, acabou, né, Augusta? Não, não acabou. Não acabou, Augusta, tem mais. Olha só. Quando você divide o verbo e tal, põe o pronome no meio e tal, eu não disse que esses pedaços são partes independentes? Pois é. Esqueça o pronome ali para pensar na acentuação. Quando eu digo assim, receber, oxítona terminada em E. Então, tem que ter acento aqui. Vamos ver outra. Venderás as joias. Aí você pensa, quem vende, vende algo. Nada de preposição, nada de liez. Venderás está no futuro, não aceita ênclise. Olha o que acontece com um aluno que não presta atenção ao tempo do verbo. Ele vai ver que esse verbo termina em S, não termina? Ele vai tirar o S e vai dizer venderá-las. Venderá-las. Tirei o S e coloquei o las. E vai errar, porque o futuro não aceita ênclise. Eu preciso fazer a mesóclise. Parto o verbo no R. Vamos lá. Aí eu tiro o R. E aí sobra vender, as joias é feminino plural, las. Agora, olha só, isso que sobrou aqui, vem para cá, tá? Agora, tem uma coisa, ele já tinha acento, ele vem com acento. Agora, acabou não, porque isso aqui é uma oxítona terminada em E, então tem que ter acento. Espera aí, Augusta, você está querendo me dizer que eu vou ter que colocar 2 acentos aí? 2 acentos. Preste atenção. Aquele pedacinho que sobrou, o as, já tinha acento. Quando você traz ele para outra forma, ele continua com o acento que ele já tinha. Aí você olha o outro pedaço. Vender, oxítona terminada em E, tem que ter acento. Então fica vender, los, as. Las, né, porque é joias. Vender, las, as. 2 acentos. Ou você coloca os 2 acentos ou você erra. Ok? Então vamos em frente. Produzirão os calçados. Quem produz, produz algo, nada de preposição, nada de liez. O verbo está no futuro, não aceita a ênclise, então vamos fazer a mesóclise. Parto o verbo aqui no R. Tiro o R. E aí sobrou produzir. Os calçados é masculino plural. O que sobrou vem para cá. Produzir los ão. Acabou. Pronto. Augusta, mas se em vez da frase ser produzirão os calçados, se a frase... Ah, tem mais uma. Vamos fazer essa aqui. Veremos o filme. Mesma coisa. Futuro. Parto aqui, tiro o R.
Aí fica vê-lo, o que sobrou aqui vem para cá. Isso aqui é o monossílabo tônico terminado em E. Vê-lo-emos. Pronto. Agora aquela do produzirão os calçados. Se a frase fosse assim, não produzirão os calçados. Não produzirão os calçados. O verbo está no futuro, não está? Mas eu vou fazer a mesóclise aqui? Não. Aí lembra, por que não? Porque antes dele existe o advérbio não. Os advérbios não são atrativos? Então ele puxa o pronome para o lado dele, ele prevalece. Isso aí eu não ia saber, Augusta, porque eu tenho o não e tenho o futuro. Como é que eu vou saber quem manda mais? Se o futuro estiver precedido de um elemento atrativo, você precisa obedecer ao elemento. Então aqui é não os produzirão. Então, Augusta, você está querendo me dizer que se a banca me desse essa frase aqui, não produzir-los-ão, estaria errada? Errada, porque o não vai puxar o pronome para o lado dele. Ok? Muito bem. Ainda não acabou, ainda tem mais uma coisa para mostrar. Você observou que até agora todas as frases que eu usei como exemplos tinham um verbo só? Pois é. E se a frase tiver uma locução verbal? O que é locução verbal? 2 verbos, 3 verbos no pacote, funcionando juntos. Como é que eu vou saber onde colocar o pronome corretamente? Vamos ver isso? Então vamos lá. Locuções verbais. Isso aí tem tudo na folhinha, você vai ver tudo isso lá. Locuções verbais. Então vamos lá. Eu digo assim, ó. Devo resolver, olha bem, o problema. E aí eu quero substituir o problema. Presta atenção, eu tenho 2 verbos, não tenho? Muito bem. Quando eu tenho uma locução com 2 verbos, um é o verbo auxiliar, o outro é o verbo principal. Qual é o verbo principal? Sempre o último. Sempre o último. Então você olha para ele. Resolver. Aí pensa na transitividade dele. Resolver o quê? Quem resolve, resolve algo. Nada de preposição, nada de lhe. O lhe você já descarta. Muito bem. Resolver termina em R. O que eu vou fazer? Vou tirar o R e vou escrever devo resolvê-lo com acento, oxítona terminada em E. Mas, será que esta é a única forma possível? Não, gente. Eu olho para o primeiro verbo, devo. Devo não está no presente? Está. Eu poderia fazer a ênclise nele? Poderia, então. Devo resolver. E ainda poderia fazer isso, ó. Devo o resolver. Ou seja, aqui eu fiz a ênclise no resolver, aqui eu fiz a ênclise no devo, e aqui eu fiz a próclise no resolver. As 3 estão corretas aqui, gente. As 3 estão corretas. Agora vamos ver outro exemplo. Podemos ouvir as canções. E eu quero substituir as canções. Vamos olhar o verbo principal, que é o último, é o ouvir. Quem ouve, ouve algo. Nada de preposição, nada de lhes. Muito bem. Termina em R. Eu vou tirar o R. Sai o R. Podemos ouvi-las. Muito bem. Só que eu tenho outro verbo aqui. Podemos. Podemos aceitar a ênclise, mas termina em S. Então, eu vou tirar o S do podemos. E aí vai ficar assim, ó. Podemos-las. Podemos-las ouvir. Então, aqui eu fiz a ênclise nessa. Aqui eu fiz a ênclise nessa. Augusto, eu poderia escrever isso? Podemos as ouvir.
colocar próclise aqui, eu poderia sim, mas é menos usada, sabe por quê? Porque quando você fala, fica esquisito, ó, podemos ouvir. Então as outras duas acabam sendo mais usadas, mas estão corretas. Vamos ver mais uma? Olha só, vou colocar 3 verbos, hein? Devo ter cometido uma injustiça. Olha bem, aí eu quero substituir uma injustiça. Eu tenho 3 verbos, aí eu olho para o verbo principal, que é o último, cometido. Penso o seguinte, quem comete, comete algo, nada de preposição, nada de lhe. Cometido, aceita ênclise? Cometido a. Devo ter cometido a? De jeito nenhum. Por quê, Augusta? Vem aqui. Lembra no início que eu disse que existem 3 tempos que não admitem a ênclise em hipótese alguma? Quais são? Futuro do presente, futuro do pretérito e particípio. Particípio é isso, ó. Cometer é o infinitivo, cometido é o particípio. Então eu posso escrever cometido a? De jeito nenhum. Então não posso fazer absolutamente nada com esse verbo. Aí eu olho para o verbo do meio. Ter. Ter não está no infinitivo? Está. Infinitivo aceita a ênclise? Aceita, mas termina em R. Então vamos lá, ó. Eu tiro o R e aí eu escrevo devo, tiro o R e entro lá. Tê-la cometido. E aí isso aqui é um monossílabo tônico, tá? Com acento. Aí eu olho para o primeiro. Devo. Aceita a ênclise? Aceita. Então eu digo devo-a ter cometido. Horrível, mas eu posso. É óbvio que essa aqui é a mais usada, até por eufonia. Quer dizer, agradável ao ouvido. Muito bem, vamos ver outra. Não devemos vender o carro. Bom, quem vende, vende algo, nada de preposição, nada de lhe. Muito bem. Vender termina em R. Posso tirar o R e fazer a ênclise? Posso. Então, vamos lá. Eu tiro o R. Não devemos. Sai o R, entra o lo. Com acento, oxítona terminada em E. Não devemos vendê-lo. Aí, de repente, você está sentado aí na sua cadeirinha pensando assim. Peraí, Augusta, mas o não, ele não puxa? Não, ele não atrai o pronome? Gente, o não atrai, mas ele só manda no primeiro verbo, no que está ao lado dele. No outro verbo, ele não manda, não. Vender não está ao lado do não. Então, eu posso fazer a ênclise no vender. Eu tiro o R e escrevo vendê-lo. Agora, no outro verbo, ele manda. Devemos termina em S. Você não vai tirar o S e dizer devemos-lo. Não. O não atrai e puxa o pronome para o lado dele. Então, não devemos vendê-lo é a primeira opção que eu tenho. A outra vai ser não o devemos vender. O não, ó, puxou o pronome para o lado dele. Não devemos vendê-lo ou não o devemos vender. Qual é o mais certo, Augusta? São igualmente certas as duas. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos ver mais. Vamos ver uma aqui. Saberemos a resposta. Esse é um verbo só. Quem sabe, sabe algo, nada de preposição, nada de lhe. Muito bem. Saberemos está no futuro, não aceita a ênclise. Vamos fazer a mesóclise. Parto o verbo no R, tiro o R, e aí sobrou saber, lá, emos. Oxítona terminada em E, acento nela. Saber, lá, emos. Muito bem. Então, vamos recapitular. Nós vimos a regra quando usamos o, a, os, as. O verbo não termina em R, nem S, nem Z, nem nasal. Muito bem. Depois nós vimos a regra quando o verbo termina em R, S ou Z.
Tiro o R, tiro o S, tiro o Z e uso lo, lá, los, lás. Depois vimos a regra quando os verbos terminam em formas nasais. An, em, oin. O que eu uso? No, na, nos, nas. Muito bem. Depois vimos os futuros. Quando o verbo está no futuro, eu tenho que fazer a mesóclise. Como fazer a mesóclise? Depois vimos a regra quando temos locuções verbais. 2, 3 verbos. Muito bem. Gente, agora presta atenção ao que eu vou mostrar para você nessa frase aqui. Apresentarei o diretor ao cliente. Eu quero substituir o diretor. Então, você vai pensar assim. Quem apresenta, apresenta alguém. Ué, Augusta, mas ao cliente tem preposição. Sim, mas o termo que eu quero substituir é o diretor. Aí não tem preposição. Então, aí eu já descarto o lhe. Muito bem. Apresentarei é futuro, não é? Vamos fazer a mesóclise. Parto o verbo aqui, tiro o R e escrevo apresentar. O diretor vira lo, o ei vem para cá. Isso aqui é oxítona terminada em A, tem acento. Apresentá-lo-ei ao cliente. Muito bem, ótimo. Augusto, e se a frase fosse essa? Apresentarei o diretor ao cliente. E eu quisesse substituir ao cliente. Olha que legal isso. Para e pensa. O elemento que eu quero substituir agora tem preposição. Ao cliente é o mesmo que a ele. E a ele é o mesmo que lhe. Então, aqui eu só posso usar o lhe para substituir. Olha bem. Olha aqui a preposição. Isso aqui é igual a ele, que é igual a lhe. Então, eu já sei que eu vou usar o lhe. Olhei para cá, vi que o verbo está no futuro. Vou fazer a mesóclise. Parto o verbo no L, no R e para tudo que eu quero explicar. Vem aqui. O processo é o mesmo. Só que é exatamente aí que você tem que ter muita atenção para não errar e não perder uma questão. Olhei o termo que eu quero substituir. O termo que eu quero substituir é ao cliente. Aí você já pensa assim, peraí. Ao cliente tem uma preposição aí. Ao cliente é o mesmo que a ele. E a ele é o mesmo que lhe. Então, aqui eu só posso usar o lhe para substituir. Para começar. Apresentarei é futuro. Eu vou fazer a mesóclise. Eu parto o verbo no mesmo lugar, no R. Agora, presta atenção. Nas outras, tiramos o R, não foi? Eu pergunto a você, aqui eu vou tirar o R? Não. Não sai o R aqui, Augusta? Não. Por que, Augusta? Não entendi. Entenda. Aquele R só sai quando você usar lo, lá, los, lás. Quando você usar lhe, o me, te, nos, vos, quando o que você vai substituir é objeto indireto, tem preposição, o R não sai. Repito, aquele R só sai quando o elemento que você vai substituir é um objeto direto. E aí você vai trocar por lo, lá, los, lás. Aí o R sai. Se o que você vai substituir, se o elemento que você vai substituir é um objeto indireto, quer dizer, se ele tem preposição, aquele R não sai. Então, aqui vai ficar o R. Apresentar. O lhe. O que sobrou vem para cá. Apresentar-lhe o diretor. Vamos ver mais uma? Vamos lá, ó. Emprestarei os livros a
amiga. Primeiro vamos substituir os livros. Olha bem, para e pensa. Qual é o elemento que eu quero substituir? Os livros. Os livros é o objeto direto ou indireto? Tem preposição ou não? Não tem. Então é direto. Então, se o elemento que eu vou substituir não tem preposição, o lhes aqui eu descarto. Bom, então eu vou fazer a mesóclise aqui e eu vou tirar o R, porque aqui eu vou usar o los. E aí vai ficar assim, emprestá-los. O ei vem para cá. Ah, amiga. Acabou, Augusta? Não. Isso aqui é uma oxítona terminada em A. Tem que ter acento. Emprestá-los, ei, a amiga. Por que eu usei o los? Porque o elemento que eu vou substituir é objeto direto, sem preposição. Agora vamos voltar à fita. Agora é essa frase. Emprestarei os livros à amiga. E agora eu quero substituir a amiga. Aí você vai parar e vai pensar. O elemento que eu vou substituir agora é a amiga. Tem preposição aí, tanto tem que tem crase, né? A amiga é o mesmo que a ela. E a ela é o mesmo que lhe. Isso aqui é igual a ela, que é igual a lhe. Muito bem. Então, eu olho para o verbo, vou fazer a mesóclise, parto aqui. E aí, vamos lá, eu vou tirar este R, minha gente. É isso que todo mundo erra. O elemento que eu vou substituir é o objeto indireto. A amiga é o mesmo que a ela, que é o mesmo que lhe. Aqui, eu só posso usar o pronome lhe. Então, aí o R não sai. Guarda isso. Aquele R só sai quando o elemento for objeto direto e você usar lolá, los, las. Aqui é lhe, então o R não sai. Então fica emprestar, lhe, o ei vem para cá, os livros. Pronto. Então, muito cuidado com isso, porque é uma coisa fácil, simples, mas quando o aluno sabe. Tudo é fácil quando você sabe. Então, vamos voltar para o nosso material? Eu coloquei tudo isso, né? Aqui, ó. O que é próclise, mesóclise, ênclise, ó. Tudo explicadinho. Dei exemplos, ó. Dei exemplo de mesóclise, olha aqui, com o futuro, ó. Memorizará os diálogos, ó. Partimos o verbo no R, tiramos o R, aí ficou memorizar, com acento, os diálogos virou los, o A que sobrou aqui vem para cá. Venderão as joias, ó, parti o verbo aqui, tirei o R, sobrou vender, as joias virou las, o ão veio para cá, vender, las, ão. E aí eu fui mostrando, ó, os elementos que não aceitam ênclise, ok. Aí eu disse assim, aí as regras, ó, do RSZ, tá tudo aqui. E aí, em determinado momento, que é muito importante... Peraí, cadê você? Ah, tá aqui. Existem alguns elementos que atraem os pronomes. Lembra aquilo que eu disse que você tem que decorar? Não tem jeito. Existem coisas, como crase, que você tem que entender. Eu quis que você entendesse o que é crase e como a coisa acontece. Outras não tem jeito, como regra de acentuação. Eu fui muito clara com você. Decore, porque a banca vai cobrar a regra e você precisa sabê-la de cabeça. Aqui é a mesma coisa. Existem elementos que puxam os pronomes, que atraem os pronomes para o lado deles. Como eu vou saber quais são? Tem que decorar. Então, olha só. Existem alguns elementos que atraem os pronomes. Quais são eles? Vejamos. Os pronomes relativos. Olha aqui. O quê? Os amigos que me ajudaram. Aí você pensa, os amigos, os quais. Augusto explicou que sempre que eu posso trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais, ele é pronome relativo. Pronome relativo atrai o outro pronome. A região onde se plantam uvas, a região em que? A região na qual. Então, esse onde aqui também é pronome relativo? É. Então, ele puxou esse se. Esse aqui puxou o me. Por aí vai. Os pronomes demonstrativos. Augusta, o que são pronomes demonstrativos? O nome está dizendo aqueles que
mostram coisas. Este, esta, estes, estas, esse, essa, esses, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, isto, isso, são pronomes demonstrativos. Eles também atraem os pronomes. Olha aqui. Isto puxou se, aqueles puxou nos. Pronomes indefinidos, o nome já está dizendo. Eles não definem nada, eles indefinem. Todo, toda, todos, todas, algum, algumas, alguns, algumas, alguém, ninguém, cada, qualquer, pronomes indefinidos. Alguém puxou me, todos puxou nos. Pronomes interrogativos, o nome já está dizendo, aqueles que eu uso para abrir a interrogação. Quem me ofereceria o lugar? Aí o quem puxou o me. Expressões exclamativas. Como assim, Augusta? Quando eu faço uma exclamação, ó, que Deus me ajude. O pronome antes do verbo. Conjunções subordinativas. Mais à frente você vai ver mais isso comigo, mas como estava aqui eu já tinha que mostrar isso. Conjunções subordinativas são aquelas que introduzem as orações subordinadas, com sentido de explicação, então causa, de tempo, de finalidade, de concessão, de condição. Olha só. Ele foi demitido porque, e aí o porquê puxa esse ser. A despeito de nos oferecermos para ajudar, e esse, ó, a despeito de, puxou esse nos para frente do verbo. Preposição em, seguida de um gerúndio. Olha só, quando você tem essa construção com a preposição em, seguida de um verbo no gerúndio, o verbo no gerúndio, gente, é aquele verbo que termina em NDO, cantando, falando, comprando, vendendo, estudando. Então, se você tem o em, seguido do verbo no gerúndio, ele puxa, quer ver? Olha aqui. Em e falando. Então, ele puxa em si falando, o pronome tem que ficar na frente. Em si falando de bons vinhos, já podemos orgulhosamente mencionar os nacionais. Se eu digo assim, ó, em si tratando de provas, gosto da banca tal. E aí, ó, ele puxa também o pronome para frente. E os advérbios, como eu já tinha falado a você, qualquer advérbio de tempo, de modo, de lugar, não importa. Eles são elementos atrativos. Então, ontem os vi por aqui. Ontem é um advérbio, ele puxou o pronome. Semana passada é advérbio, puxou o pronome. Ó. Sempre é advérbio, puxou o pronome. Então, ontem os vi por aqui. Semana passada me encontraram sozinho na praia. Sempre lhes ofereço ajuda. Então, Augusta, se eu tivesse uma frase assim, sempre encontro-os no clube. Essa frase está errada? Está. Sempre é advérbio de tempo e advérbio puxa o pronome. Então, não é sempre encontro-os, é sempre os encontro. Ó. Sempre os encontro, sempre advérbio puxou o pronome. Volta aqui. Agora eu quero mostrar uma coisa a você rapidinho. Eu tenho que mostrar isso, gente. Não adianta eu jogar para baixo do tapete. Se eu digo assim, ontem visitei amigos. Aí eu quero substituir amigos. Muito bem. O ontem não é advérbio? É. Então, ele atrai e eu escrevo isso. Ontem os visitei. Ele puxou o pronome. Só que tem uma coisa que é o seguinte. Quando eu tenho um advérbio deslocado assim para o início da frase, quando é um advérbio breve, como esse, uma palavrinha, eu posso colocar uma vírgula depois dele ou não. Eu posso escrever assim também. Ó. Ontem visitei os amigos. Eu posso pôr essa vírgula, só tem um detalhe. Na hora de substituir, eu não posso dizer ontem os visitei. Ué, por que o ontem não é advérbio, o advérbio não puxa? Quando ele tiver seguido da vírgula, ele rejeita o pronome. Ai, Augusta, pelo amor de Deus. Ué, não adianta nada eu jogar para baixo do tapete e fingir que isso não existe. Existe. Se o advérbio está sem a vírgula, ele puxa o pronome.
Se ele está com a vírgula, ele rejeita o pronome. Então, aqui é ontem, vírgula, visitei os. Olha bem, aqui ele puxou, tá vendo? Agora, aqui tem a vírgula rejeita o pronome. Visitei-os. Ficou claro isso, gente? Então, eu sei que é muita informação por dia só, eu entendo vocês. Regência verbal, regência nominal, uso e colocação de pronomes. Eu sei que é muita informação, mas você é capaz. Vá com calma, estude uma coisa de cada vez, não é? Mas estude, não desanime, não esmoreça. Tudo isso que nós estamos vendo são coisas básicas que caem nos concursos. Então, eu não poderia pular esses assuntos. São extremamente importantes. Tá bom, minha gente? Siga adiante com determinação e força, porque você consegue, sim. O primeiro passo, eu vou dizer isso até o final da nossa aula, das nossas aulas. O primeiro passo é acreditar em você, que você pode. Tá bom? Beijo grande para você. Até a nossa próxima aula.